Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Por que não podem ver o nosso amor? Porque o medo. Bom dia, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Hoje, dia 2 de julho de 2020, quinta-feira, né? Mais um dia, nós iremos ter aulas de quê? Ciências e História, né? Nós vamos começar por ciência. Peguem o livrinho de vocês e hoje nós iremos estudar sobre como se reproduzem as plantas. Nós vamos trabalhar as páginas 71 até a página 75. Combinado? Vamos lá, acompanha a tia, tá? Como se reproduzem as plantas? Vamos saber? Para uma planta dar origem a uma nova planta, existem o quê? Diversas formas de reprodução. Como, por exemplo, por semente ou por estacas, tá? Agora vamos ver as formas de reprodução das plantas. Reprodução por sementes. A semente se desenvolve-se a partir das flores, ou seja, após as flores serem polinizadas e fertilizadas por meio de insetos e de algumas aves. O nascimento da planta a partir da semente ocorre pela germinação. Quando dizemos que a semente germinou, significa que ela se alojou em um meio adequado que a permite se desenvolver, originando uma nova planta. Há também sementes que podem cair da planta em lugares próximos ou ser levadas para outros lugares, tanto pelo vento ou pela chuva, quanto por animais que as carregam e as deixam cair em locais distantes, favorecendo a propagação das plantas nas diversas áreas. Reprodução por estacas. Estacas são galhos de planta adulta que, separados dela, podem dar origem a um novo vegetal, como é o caso da roseira. Acabamos de ver os tipos de reprodução das plantas. Como a roseira, outros vegetais conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule ou de suas raízes. São por sementes e por estacas, mas existem outras formas de reprodução das plantas. Como a roseira, outros vegetais conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, do seu caule ou de suas raízes. A bananeira se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo, no qual surgem folhas e raízes. Os brotos que surgem na batata são capazes de enraizar-se e originar um novo vegetal. As batatas são caules comestíveis, consideradas como uma rica fonte de nutrientes. Viram como se reproduzem as plantas?
A tia quer ler um pedacinho aqui para vocês da página 73. Você sabe o que é reflorestamento? Vamos saber com a tia o que é o reflorestamento? Reflorestar é plantar árvores para conseguir estabelecer uma área de floresta que foi destruída pelas enchentes, pelas queimadas e pelo desmatamento. Então, quando a gente vai plantar novamente, né, aí a gente chama de reflorestar, reflorestamento, tá bom? A tia queria explicar essa parte para vocês. Agora que a gente já entende, né, como funciona a reprodução das plantas aí, vamos exercitar lá na página 74, a tia vai explicar número 1, tá? Vocês vão colocar V ou F, V para as palavrinhas verdadeiras e F para as falsas, tá? A tia vai ler a primeira. Somente as sementes são responsáveis pelo surgimento de novas plantas? Verdade ou mentira? Falso ou... Vocês vão colocar o F ou o V, tá? Na 2, escreva ao redor da planta em desenvolvimento do que ela precisa para crescer saudável, né, e dar frutos. Aí eu tenho uma árvore de um lado, uma árvore pequenininha, né, o que que precisa? A tia vai dar um exemplo. Precisa de quê? De luz, de água, de ar, não é isso? De outras coisinhas mais. Do outro lado, então, vocês vão colocar. Então, são 5 quadrinhos que vocês vão colocar o que as plantas precisam, tá certo? A número 3, numerem a imagem de acordo com as etapas do desenvolvimento da semente. Então, essa é fácil, porque a gente tá vendo já, né, o conteúdo desde a semana passada sobre os vegetais, né, o desenvolvimento, então vocês sabem. Então, vamos lá, a primeira imagem, eu tenho a segunda imagem de árvore crescidinha, a terceira e a quarta. Vocês vão numerar qual que é o primeiro passo, qual que é o segundo, qual que é o terceiro e qual que é o quarto, combinado? Lá na página 75, a número 4, escreva o nome do fruto com uma semente só. A tia tem o exemplo do quê? Do abacate, mas tem outras, vocês podem colocar. Várias sementes, as que tem várias, limão, laranja, que mais, tá? Vocês vão colocar pra tia. Ordene as sílabas e descubra dois modos de reprodução das plantas. Então, aqui as palavras estão embaralhadas. Vocês vão desembaralhar e vai formar 2 palavrinhas referente, tá? O modo de reproduzir as plantas, tá? O modo de reprodução. A 6ª, responda as perguntas abaixo. O que é preciso para a semente germinar? B, como as estacas podem ser feitas, tá? Número 7, vocês vão desenhar nos quadrinhos abaixo exemplos de plantas que se desenvolvem a partir do quê? Da semente e das estacas. Então, vocês vão desenhar, tá certo? A página, então, a nossa aula de ciência é até a página 75, né? Nós trabalhamos da 71 até a 75, tá? Se vocês não conseguirem entender alguma coisa, pode perguntar novamente, tá bom? Que a tia tá disponível. Agora, a gente vai para a nossa próxima aula, que é História. Vamos lá? Agora vamos para a nossa aula de História, tá certo? Hoje nós iremos estudar convivência familiar. Nós vamos trabalhar as páginas 55 até a página 57, tá? Devemos lembrar que na convivência familiar é um direito fundamental de todas as crianças e adolescentes. Eles devem ser criados e educados em ambiente o quê? Familiar, envolvidos de amor, carinho e principalmente de respeito. Na convivência familiar, os membros de uma família, como o pai, a mãe, né, e entre outros, os filhos e entre outros, se reúnem para quê? Para realizar diversas coisas juntos, não é mesmo? Como o quê? Ir ao parque, ao shopping, né? Fazer compras, ir à praia e muito mais, né? Muita coisa que a gente pode fazer junto com a nossa família, tá? Normalmente, em uma família, existe também algumas regras que precisam ser obedecidas, tá? Deve ser obedecidas. Nós podemos destacar algumas dessas regras, vamos ver? Como o quê? Como saber ouvir os outros, pedir licença ao passar entre as pessoas, cumprimentar com bom dia, boa tarde, boa noite, até logo, não mexer naquilo que não lhe pertence, agradecer quando receber alguma gentileza, dizer por favor ao pedir alguma coisa,
desculpar-se quando agir de forma errada, tá? Mas não é somente pelas regras que devemos viver em harmonia, mas sim pelo quê? Pelo respeito que deve existir entre todos os membros de uma família e também de estar juntos. Portanto, cada família ela é única, tá? Única e especial, assim como a da tia, assim como as de vocês, né? Por isso que devemos respeitá-las, né? Devemos amar todos os membros da nossa família, tá certo? Para que o convívio familiar seja harmonioso, né? Para que a gente consiga viver em paz, em harmonia, em alegria, né? Tudo isso daí é importante, tá certo? Então, agora a gente vai exercitar lá na página 57. Vamos fazer a primeira atividade. Escreva o primeiro nome das pessoas que moram na mesma casa que você e o grau de parentesco. Então, se você mora com a mamãe, com a irmã, vocês vão colocar e escrever o grau de parentesco. Pinte, número 2, pinte a família que mais se parece com a sua. Se não for nenhuma dessas, desenhe o espaço do lado, do quadrinho do lado, tá? Temos 4 imagens aí. Se não for nenhuma delas, vocês vão desenhar a sua família do lado, tá certo? A número 3, circule a cena em que está havendo respeito entre os membros da família. É a primeira imagem ou a segunda imagem? Vocês vão circular, tá certo? Então, a nossa atividade, ela é bem curtinha, né? Vamos lá para a página 58. 4. Você costuma ser gentil com as pessoas da sua família? Se sim, vocês vão escrever para a tia. Escreva um pequeno texto falando da importância da gentileza no convívio familiar, tá? A 5ª, acompanhe a leitura do texto a seguir. O tempo costuma modificar as coisas e com as famílias não é diferente. Antigamente, o formato de família era bem diferente do que estamos acostumados a ver hoje em dia. Os pais tinham um número maior de filhos. Normalmente, o pai saía para trabalhar enquanto a mãe ficava em casa, educando os filhos. Hoje, conseguimos ver além desse modelo, vários outros. A criança que ficam com seus avós enquanto os pais trabalham, outros passam a maior parte do tempo com babás, em berçário ou hotelzinhos, né? Antigamente, as famílias eram muito rígidas com relação à disciplina. Ai da criança que fosse levada nesse tempo, né? Antigamente era diferente as coisas. Aí logo embaixo, com base no que você leu, converse com seus avós e com alguém de mais idade, tá? E pergunte como eram as regras da família dessas pessoas. Depois vocês vão escrever o que permanece até hoje, tá bom? Então, essa daí você vai ter que fazer junto com uma pessoa mais velha, tá certo? Lá na página 59, coloque as palavras em ordem alfabética. Todas elas estão os valores que devemos praticar com nossa família. Siga a orientação e os números. A número 1, qual é a palavrinha da número 1? Amor. Então, eu vou colocar na ordem a número 2 e assim por diante, até chegar na 10ª palavrinha, tá bom? Então, a nossa atividade de história é até essa página, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, podem ligar pra tia, chamar, tirar as dúvidas, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo da tia.